como que eu vou atuar na minha área de formação trabalhando com licenciamento ambiental? Aprendendo a mapear. Como que eu mapeio? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos meios que podem ser impactados, né? Então, os meios que podem ser impactados são: isto é a base de qualquer trabalho relacionado ao licenciamento ambiental. Tá? Meio biótico é aquele meio que é a vida, ou seja, tem fauna e tem flora associado, né? Se eu sou dessa área, se eu gosto de trabalhar com o meio biótico, eu particularmente como engenheiro florestal vim deste meio aqui, trabalhando com projetos, com trabalhos que levantamento de vegetação, inventário florestal, levantamentos fitossociológicos, eu vim dessa área, ou seja, se eu tenho uma tendência, eu gosto dessa área, isso é uma autoanálise que eu fiz e que eu sei já, eu já vou procurar possíveis trabalhos que vão precisar de algum estudo, de alguma intervenção, possivelmente na área de vegetação. Agora, se eu sou da fauna, né, muitos biólogos aqui já podem estar levantando a mão ali, não, eu sou da fauna, eu gosto, daí eu tenho que também saber, né, da fauna terrestre, da fauna aquática, enfim, existem subdivisões e essas definições são importantes sim na hora de você mapear trabalho. Não adianta você querer chegar aqui nesta aula e falar e achar que eu vou te dar a resposta certa, né? Como atuar, eu tenho que te ensinar o caminho das pedras para você descobrir como que você vai atuar. E é isso que eu estou fazendo aqui, desenhando esse caminho, aprendendo a mapear, porque daí sim vai por si só, vai ser muito melhor se você aprender a fazer esse caminho, né? Agora, você pode ser um profissional que além também pode ser mais da área do meio físico, né? Então eu vou mapear o quê? Trabalhos relacionados a recursos hídricos ou a relevos e solos, né? Clima e qualidade do ar, ou seja, aqui já se encaixam alguns profissionais, como por exemplo geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, mas não excluem outras profissões também, porque eu conheço engenheiro florestal que trabalha com recurso hídrico, eu conheço engenheiro civil que trabalha com recurso hídrico, aliás, muito bons profissionais, diga-se de passagem, né? Assim como biólogos que também trabalham com relevo, que trabalham com qualidade do ar, enfim, não há uma definição, né, fechada de que biólogo vai trabalhar com fauna, engenheiro florestal vai trabalhar com flora, tá? Pelo contrário, você precisa ir atrás daquilo que te toca, daquilo que te move, daquilo que te faz sentido. Então, entendendo os meios onde os trabalhos podem acontecer, eu posso também aprender a mapear alguns possíveis trabalhos relacionados a licenciamento ambiental. Tá joia? Vamos lá. Eu sei também que muitos trabalhos, né, depois a gente vai abrir lá por tipos de empreendimentos, que eles causam sim impactos no clima, na qualidade do ar. Então, se eu já me identifiquei aqui como uma área de interesse, né, eu vou ticar esses campos aqui e depois fazer cruzar. Quais são os empreendimentos que têm alguma interferência no clima ou na qualidade do ar, que causam, né, emitem emissões atmosféricas e por aí vai. Então a gente precisa aprender a mapear para daí encontrar a sua forma de atuação dentro do licenciamento ambiental, tá joia? E aqui, uma outra grande e importante área é o meio socioeconômico. Afinal de contas, nós temos diversas atuações relacionadas ao meio socioeconômico. Nós temos uma questão relacionada, por exemplo, à dinâmica demográfica, né? Pessoas da áreas sociais que estudam o movimento dessas pessoas, dos fluxos de trabalho, né? Com a chegada de uma obra, é preciso entender qual é o impacto que a chegada de uma obra causa num município. E por isso eu posso também direcionar o meu foco, o meu mapeamento, a minha prospecção para esse tipo de trabalho, né? Atividades econômicas, ou seja, se eu tenho interesse nessa área, pode ser que dependendo do projeto que chegar na minha região ou que estiver sendo implantado em alguns anos, eu posso também começar a prospectar dependendo da área de atuação. Vocês vejam como é ampla a área de atuação do licenciamento ambiental, né? Ainda mais projetos maiores, mas isso não significa que os projetos menores não precisam fazer alguns determinados trabalhos, tá? Então é importante a gente ter bem claro que
no licenciamento ambiental, se de alguma forma a chegada de uma atividade econômica ela causa algum desequilíbrio em algum desses meios, por exemplo, o meio socioeconômico, como é o caso da área da saúde, se por acaso você tiver numa região norte, onde é uma região endêmica da malária, você vai precisar sim apresentar um plano de ação e combate à malária, o PACM. Então, é uma forma de eu prospectar serviço, uma vez identificando que eu gosto de trabalhar nessa área. E existem algumas interrelações entre as profissões. Por exemplo, num programa de monitoramento de vigilância epidemiológica, você vai ter uma interação muito forte, por exemplo, com um biólogo, que vai também estudar os vetores e vai trazer os dados biológicos para aqueles que vão analisar as questões relacionadas à saúde, né? Então, tem muita atuação, mas eu preciso saber qual é, para onde que eu quero ir, para onde estão. Então, eu estou te mostrando aqui o mapa, né, de atuações somente relacionados aos meios, tá? Vamos começar por aqui. Uso e ocupação do solo, ou seja, todo projeto que acaba rolando na área rural, de alguma forma, ele causa um impacto, ele altera a dinâmica de uso e ocupação do solo daquela localidade. Eu vou precisar ter um impacto, eu vou ter que ter um levantamento fundiário, eu vou ter que, então, se eu sou, por exemplo, um gerocartógrafo, um topógrafo, ou gosto de trabalhar com geoprocessamento, opa, eu tenho uma área de atuação, sim, em projetos que causam impactos nas propriedades, nas matrículas. Posso colocar no meu radar o mapeamento de projetos e atividades que precisem de trabalhos de geoprocessamento. Qual trabalho que não precisa de geoprocessamento hoje em dia? É praticamente todos, mas especificamente falando de uso e ocupação do solo, não somente o geoprocessamento, mas o georreferenciamento e o real estudo e materialização do impacto, né, sobre as matrículas, sobre as propriedades, indenizações. Então tem muita área de atuação também. Aqui uma grande outra área de atuação, né, ainda falando de meio socioeconômico, seria a parte de arqueologia, quer dizer, o licenciamento cultural. E aqui nós já podemos colocar também populações indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, enfim, de alguma forma, se o empreendimento, uma atividade econômica for chegar e tiver alguma sobreposição, algum tipo de impacto, seja direto ou seja indireto, vai precisar de um trabalho de prospecção, de análise, de estudo. Então, se eu gosto da área de arqueologia, eu preciso olhar quais são os projetos que são exigidos um levantamento arqueológico, uma prospecção, um estudo prévio antes mesmo da chegada, né? Então é isso que é assim que a gente começa a falar de área de atuação na sua área de formação, entendendo as áreas, os meios impactados primeiramente, né? E é claro que se também tiver alguma relação com unidades de conservação, vai precisar também de uma anuência, né? Vai precisar de uma consulta, vai precisar saber quais são as compensações que vão ocorrer. Esse é o primeiro cenário que eu gostaria de trazer aqui para vocês como meios que podem ser impactados.